agradecemos a vida que o Senhor nos deu, agradecemos o privilégio de podermos conhecer o Senhor através das Escrituras e de o Senhor ter levantado pessoas para nos ajudar com esse propósito. Pedimos ao Senhor que esteja entre nós nesse momento, abrindo o nosso entendimento, não apenas o intelectual, mas aquele entendimento da alma, de nós guardarmos os mandamentos do Senhor, não apenas de memória, mas de coração, que nós façamos deles o centro de nossas vidas, entendendo que é o próprio Senhor que assim deseja. Nós pedimos que nesse momento o Senhor nos abençoe, nos acalme, abençoe a classe das crianças e nos dirija em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus. Amém. Então, os que vão sair, podem sair das classes, as crianças, novos membros lá embaixo comigo, e os demais continuam com o pastor Michael aqui em cima. 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 18. 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Eu quero refletir com vocês a respeito sobre quem matou Jesus. Quem matou Jesus? Nós estamos na nossa 8ª aula, nesse segundo momento, né? Haja vista que no semestre anterior nós já tínhamos passado por esse conteúdo. Mas antes de eu entrar na questão dos pontos principais a respeito do evangelismo, é importante que você deixe sua mente bem contextualizada e seus pensamentos bem ajustados, né? Porque todas essas questões que nós estamos entrando, vai entrar em algum momento no trabalho evangelístico. 1 de Pedro, capítulo 3, 18, eu vou pedir para o irmão Jairo fazer a leitura para nós em voz alta, tá bom? E depois o irmão Rafael vai orar, pedindo a Deus a direção dessa classe dominical. Irmão Jairo, leia o texto para nós. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Amém. Vamos orar então? Filho de Deus, Pai, em nome santo de Jesus Cristo, nós oramos e pedimos para que o Senhor abençoe essa aula, para que venhamos compreender tudo que o Senhor tem para falar conosco, Pai. Ilumina a vida do pastor Mário, que vem fazer a compreensão da tua palavra, Pai, que venhamos tornar a viver a tua palavra, Pai. Seja tudo para nós, comprometidos com a tua palavra, para servir o melhor, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai, sempre conosco e para nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Quem matou Jesus? Ou quem podemos responsabilizar pela morte de Jesus? Essa altura da história da humanidade e da nossa cultura ocidental, e inclusive principalmente cristã, a resposta foram os judeus. Não tem mais lugar e nem mais espaço entre nós, porque já foi usada suficientemente para impingir um sofrimento e uma perseguição a esse povo, ou seja, o povo judeu. Até porque responsabilizar os judeus pela morte de Cristo não se sustenta nem pelo Antigo Testamento, nem pelo Novo Testamento. Então hoje, quando nós estamos conversando, pelo menos nesse período de tempo, a pergunta que eu me faço: quem matou Jesus? Quem foi que colocou Jesus na cruz?
a quem podemos responsabilizar pela morte do Filho de Deus? Alguém diria: pastor, foram os soldados romanos. Quem matou Jesus foram os soldados romanos, porque a Bíblia Sagrada vai dizer que Pilatos entregou Jesus a quem? Aos soldados romanos. E o que os soldados romanos fizeram? Ora, eles crucificaram Jesus. Só que, como vocês sabem, irmãos, os soldados romanos, eles são apenas a ponta do iceberg. Era a parte mais frágil, e talvez, muito provavelmente, fora o sadismo, a maldade que aqueles soldados jogaram sobre Jesus, eles eram totalmente ignorantes. E essa questão ignorantes não é no sentido de brutalidade, no sentido de conhecimento mesmo. Eles eram totalmente ignorantes. Eles não faziam a menor ideia daquilo que estava acontecendo ali no Monte do Calvário, porque para eles, os soldados, o que eles estavam fazendo era simplesmente executando uma ordem romana. Eles estavam cumprindo o seu dever. O império mandou que esses homens, foram 3 crucificados naquele dia, né? O império romano pediu para que esses homens fossem crucificados, esses 3 condenados, então que sejam crucificados. Só que eles tripudiaram em cima de Jesus, da condenação deles. É como se eles mesmos dissessem uns aos outros: vamos acrescentar a condenação deles um pouquinho de requintes, de crueldade. Mas eram homens tolos, com exceção de um que percebeu que diante dele estava um homem inocente, que inclusive gerou um certo constrangimento nos demais, por causa daquela situação com Jesus, que até exigiu de Jesus uma oração. Qual foi a oração que Jesus fez diante daqueles soldados? Alguém lembra? Pai, perdoa-lhes. Não sabem, olha, eles são totalmente ignorantes, não têm a menor ideia do que está acontecendo aqui. Não sabem o que fazem, né? Então, Jesus sabe que está sendo crucificado pelos romanos, mas a resposta, irmãos, parece ser simples, porque os soldados romanos, se de fato eles crucificaram Jesus, mas eles crucificaram Jesus por meio de quem? Uma terceira possibilidade do responsável pela morte de Jesus, poderíamos colocar quem? Pilatos, não é verdade? Inclusive, o que ele fez diante da condenação de Jesus? Lavou as mãos. Lavou as mãos. Lavou as mãos. Alguém sabe qual é o significado dessa expressão, lavar as mãos? Ok. Justiça seja feita, irmãos. Pilatos tentou de tudo para escapar daquela situação. Foram 4 as vezes que Pilatos tentou escapar daquela situação. Mas a multidão estava ensandecida. Os líderes religiosos daquela época, né, principalmente os membros do Sinédrio, eles estavam fazendo pressão diante do governador, cobrando providências, falando que Jesus era o culpado, né? Os líderes religiosos, eles começaram a dizer que o crime de Jesus não era um crime religioso, era um crime político, de sedição, porque Jesus afirmava ser o quê? Rei dos judeus. Ele vai fazer uma rebelião aí, ó, Pilatos, o senhor está vendo? E se o César ficar sabendo que o senhor deixou essa rebelião acontecer, quem vai morrer, ó, Pilatos, é o senhor
então aí muda de figura, porque naquela época, Roma cuidava das colônias, e eles diziam o seguinte: olha, assuntos religiosos, vocês resolvam entre si, não envolva Roma, mas em assuntos de cunho político, pode trazer a nós, que a gente vai julgar. Então Jesus, ele já tinha sido condenado pelo tribunal religioso, só que o tribunal religioso não poderia condenar alguém à morte. Só um tribunal político poderia condenar alguém à morte. Jesus já tinha sido condenado pelo tribunal religioso. E sabe qual foi o crime de Jesus? O crime religioso de Jesus? Blasfêmia. Esse foi o crime imputado pelos religiosos a Jesus. Blasfêmia. E sabe qual era a blasfêmia pelo qual eles o condenaram? Jesus andava por aí afirmando ser ele o quê? Deus. Jesus falou para os religiosos: eu e o Pai somos um. Então, o Sinédrio condenou Jesus pelo crime de blasfêmia, mas não poderia matá-lo. O Sinédrio precisava da espada de Roma. Então, quando eles foram a Pilatos, eles foram com a seguinte argumentação: ó, o crime desse homem aí, Jesus de Nazaré, não é crime religioso, ele é um criminoso político. Ele está falando que ele é o rei de Israel. Ele vai levantar uma rebelião. Aí o Pilatos vai fazer o quê? Bem, já que o crime é político, é comigo mesmo. Mas ele tenta escapar novamente. A Bíblia diz que ele reúne a multidão. Ele fala assim: olha o Pilatos tentando escapar. Por ocasião da Páscoa, é costume fazer o quê? Soltar um criminoso, absolver um criminoso. E Pilatos, que não era bobo, possivelmente ele chama os assistentes e fala assim a eles: pega lá a lista dos condenados e pega o pior deles, porque não quero me envolver com esse justo, não quero me envolver com a condenação desse santo. Pega o pior deles, pega um bandido, aliás, pega um assassino cruel, que dificilmente a multidão vai querer ele inserido novamente na sociedade. Pega o pior, ó, chefe de grupo de extermínio. Pega o pior. Adivinha quem trouxeram? Um camarada frio, cruel, antipático, chamado Barrabás. Pensando que talvez, a multidão jamais iria querer um homem inescrupuloso, inserido na sociedade. E a pergunta que Pilatos, tentando escapar: quem vocês querem que eu solte? A Jesus, chamado Cristo, ou o assassino, o Barrabás? A multidão, na hora de escolher entre Barrabás e Jesus, dá liberdade a Barrabás e condena Jesus à morte. Um homem inocente que andou por toda parte fazendo bem. Então, irmãos, essa multidão, ela é maldita. Essa multidão, ela é maldita. Mas alguém pode falar assim: pastor, mas a voz do povo não é a voz de Deus? Você sabia que todas as vezes que a multidão teve que tomar uma decisão, ela tomou a pior decisão? Deixa eu falar uma coisa a vocês: a voz do povo jamais foi a voz de Deus. Mas alguém poderia dizer o seguinte: pastor, mas a multidão não escutou a voz da sua liderança espiritual? De Anás e Caifás?
Então eles são os responsáveis. Anás e Caifás. Não, pastor, não foi o povo judeu, não foram os soldados romanos, não foi Pilatos, não foi a multidão e nem foi Anás e Caifás. O responsável mesmo pela morte de Jesus, sabe quem foi? Foi Judas. Judas, ele foi o responsável pela morte de Jesus. Ele foi responsável porque foi ele que traiu. Foi ou não foi, irmãos? Você sabia que Judas sofre até hoje por causa disso? Até hoje. Sábado de aleluia. Paulada nele. Se alguém já viu alguém xingar os soldados romanos, Pilatos? Alguém já viu Anás e Caifás pendurado no poço pelo pescoço? Recebendo paulada? Quem é que recebe paulada enforcado num poste? É o tal do Judas, né? Mas alguém dentre vocês poderia dizer o seguinte: pastor, veja bem, será que o responsável mesmo pela morte de Jesus não foi o pai dele? Será que o responsável mesmo pela morte de Jesus não foi Deus? Porque a Bíblia não diz lá em João 3,16 que Deus amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pastor, não foi Deus que entregou o Filho dele? Foi. Quem colocou o pastor Jesus nessa roubada foi o pai dele. Colocou aqui no mundo e deu ele para os judeus. Colocou o filho dele nesse mundo e deu ele para os romanos. Colocou o filho dele nesse mundo e deu ele para o Pilatos. Deu ele para a multidão. E o pai dele, diante de tudo aquilo que eles estavam fazendo com Jesus, o que o pai dele fez? O pai dele viu, não viu, pastor? Viu. O pai dele poderia livrar ele, não poderia? Poderia. Livrou? Não livrou. Quem matou Jesus, irmãos? Nós temos um oitavo responsável. Pastor, pensando melhor, eu acho que foi ele mesmo que se matou. Foi ele próprio. Não foi ele que diz: dou a minha vida e a entrego voluntariamente? Foi ou não foi? Ninguém pode tirar minha vida. Se eu morro por mim mesmo. Tenho o poder de entregar a minha vida e de reavê-la. Bem, ele não é o Filho de Deus? Ele não andou sobre as águas? Ele não acalmou lá a tempestade? Ele não poderia descer da cruz? Morreu porque quis. Aliás, irmãos, ele disse isso. Inclusive ele falou isso para Pilatos. Quando Pilatos estava na iminência de condená-lo, ele falou o seguinte: você não tem autoridade de tirar minha vida. Porque se você tivesse autoridade, eu poderia chamar os anjos. Eles poderiam me tirar aqui dessa situação. Então saiba você, Pilatos, saiba você, Anás e Caifás, saiba você, Judas, saiba você, todos os soldados romanos, saiba vocês, multidões, eu morro, mas ninguém me mata. A minha vida eu a entrego.
Jesus disse isso, irmãos, com todas as letras. O grande responsável, pastor, pela morte de Jesus foi ele mesmo, foi ele próprio. Aí, irmãos, nessa altura do campeonato, eu pergunto a vocês, afinal de contas, quem matou Jesus? Quem foi o verdadeiro responsável pela morte dele? Com essa lista aí de suspeitos, a resposta correta seria qual? Todos eles. Mas eu acrescentaria mais dois responsáveis. Eu acrescentaria aí o Império Romano, que diante de um perturbador da ordem, pretendeu aniquilar esse profeta, fechar a boca desse profeta. E qual seria a melhor forma de fechar a boca de um profeta? Se não matando ele. Então nós poderíamos colocar aqui um novo responsável pela morte de Jesus, o Império. Quem matou Jesus? Seria os judeus? Ou os soldados romanos? Ou o governador Pilatos? Não, foi a multidão. Ou foram os líderes religiosos dos judeus, Anás e Caifás? Não, o responsável pela morte de Jesus foi Judas? Não, foi o pai dele. Não, pensando melhor, foi ele próprio, o Império. Mas nós temos mais um suspeito aí, para essa lista exaustiva a respeito de quem foi responsável pela morte de Jesus. Sabe quem nós poderíamos colocar como décimo? Começa com R. Quem matou Jesus foi a religião. Foi a religião que entregou Jesus de bandeja para o Império. Porque a morte de Jesus, irmãos, ela se explica, a cruz do Calvário, ela se explica nessa conjunção de interesses, dos mais diversos. E nós vemos todos esses possíveis candidatos, mas falta um ainda, que eu diria que talvez seja o principal responsável pela morte de Cristo. Sabe quem falta nessa lista? Vamos lá, me ajudem. Eu e vocês. Nós. Quem matou Jesus? Foram nós. Fui eu que matei Jesus. Foi você quem matou. Porque a morte de um inocente, irmãos, encontra em cada um de nós, no mínimo, cumplicidade. Porque dentro de todos nós e de cada um de nós habita um Pilatos. Sabia disso? Que um Pilatos mora dentro de você? Um Pilatos que se vê ameaçado do seu conforto, do seu status. Um Pilatos que quando os camaradas disseram, olha, se você não matar esse que está dizendo que é rei dos judeus, e o César souber disso, que você está colocando panos quentes em cima de uma possível rebelião, que você, ó Pilatos, está varrendo sujeira para debaixo do tapete, é crime de sedição, é motim, e o César vai matar você. E o Pilatos diz o seguinte, então antes ele do que eu. E fala a verdade, se não é assim que a gente vive, antes ele do que eu. Se é para perder um emprego, antes ele, né? Do que eu. Se é para o filho ficar doente,
antes o filho dele do que o meu filho. Se é para alguém morrer mais cedo, antes ele do que eu, prometo que eu choro lá no velório, mas antes ele do que eu. Irmãos, a gente vive com isso e a gente convive com isso muito bem. Eu não vejo nenhum problema nesse homem, ele é inocente, mas parece que ele é responsável e antes ele do que eu, então eu não vou me envolver, não vou me manifestar. Porque dentro de nós, além de morar um Pilatos, também mora um soldado romano. Dentro de cada um de nós. Um soldado romano que diante de um inocente vai falar o quê? O problema não é meu. Estou aqui só cumprindo ordens. Eu sou uma peça muito pequena diante dessa engrenagem. Quem sou eu para me levantar diante do império e falar que esse homem é inocente? Eu vou levantar minha voz e vou falar que o Império Romano está errado? Quem sou eu para dar palpites na religião dos outros? Os caras acham que o sujeito é um blasfemador. Eu vou ficar dando palpite? Eu sou apenas um soldado. Estou apenas cumprindo o meu dever. Não fui eu que julguei. Não fui eu quem condenei, não fui eu quem sentenciei. Eu estou aqui apenas cumprindo o meu dever. Aí a gente faz o que a gente mais gosta de fazer. Sabe o que é? Transfere responsabilidade. Está vendo como somos nós? Ah, e tem mais. Dentro de cada um de nós ainda mora um Anás e Caifás. Sabe quem é Anás? Alguém sabe? O sumo sacerdote. Sabe quem era Caifás? O sumo sacerdote. Mas pastor, não era um só? Por que tinha dois? Está vendo, irmãos? Quando a coisa começa errada, não tem como terminar certo. É um só sumo sacerdote. Por que haviam dois? Olha que interessante, irmãos. Caifás e Anás, eles são os líderes religiosos daquela época. Em tese, eles seriam as pessoas que mais andariam perto de Deus. Só que daí aparece o tal de Jesus. E Jesus não precisou fazer muita coisa. Sabia? Foi apenas uma pregação. Foi apenas uma mensagem. A multidão, quando ouviu Jesus pregar, sabe o que a multidão falou? Ele prega como quem tem autoridade. Jesus, ele prega diferente dos caras que pregam pra gente. E Jesus, quando ele pregava, ele expunha as pessoas. Porque você sabe que a verdade vos, o quê? Libertará. Jesus, quando ele pregava, ele expunha a liderança. E na verdade, quando a gente sinceramente ouve a mensagem, ela nos expõe. Expõe os nossos fracassos, expõe as nossas fragilidades, expõe as nossas incoerências, as nossas inconsistências, expõe as nossas maldades, a nossa falta de legitimidade. Porque na verdade, Anás e Caifás, aqui ó, eles não eram legítimos. Não seriam eles o sumo sacerdote. Quem seria o sumo sacerdote, irmãos? Pastor, me ajuda. João Batista. Ele seria o sumo sacerdote. Ele deveria ser o sumo sacerdote daqueles dias. João Batista. E quem ele estava no poder?
como sumo sacerdote? Anás e Caifás. Jesus expõe as incoerências, as inconsistências. Se você lê o Evangelho de Lucas, por exemplo, ele vai dizer exatamente isso. E quando alguém nos expõe, o que a gente faz com essa pessoa? A mesma coisa que Caim fez com Abel. Porque você sabe, né? Quando Abel ofereceu um sacrifício mais excelente do que Caim, ele expôs Caim. E o que Caim fez para calar Abel, se não o matou? Fala para mim, o que Davi recebeu de Saul? O que a conduta de Saul expôs a respeito de Saul? As suas incoerências, a sua ilegitimidade, as suas inconsistências. Saul, quando foi exposto, o que foi que ele fez? Desejou fazer o quê? Matar Davi. Porque quando alguém nos expõe, irmãos, nós não queremos ouvir essa pessoa. Nós queremos acabar com essa pessoa. Nós não gostamos que as nossas maldades sejam assim, tão explícitas. Dentro de nós habita também uma multidão. Uma multidão que também é ignorante. Irmãos, se tem um bandido na Bíblia Sagrada, além do diabo, é a multidão. Uma coisa ruim. A multidão, todas as vezes que aparece na Bíblia Sagrada, que precisa tomar uma decisão, a multidão toma a decisão errada. Você já reparou? Que esse negócio que a voz do povo é a voz de Deus não é verdade? Sabe o que a multidão fez na Bíblia? Construiu um bezerro de ouro. Sabe o que a multidão fez na Bíblia Sagrada? Recusou entrar em Canaã. Sabe o que a multidão fez na Bíblia Sagrada? Escolheu Barrabás. Sabe o que a multidão fez na Bíblia Sagrada? Apedrejou Paulo. Sabe o que a multidão fez na Bíblia Sagrada? Mandou crucificar Jesus. Multidão, irmãos, muda de opinião muito fácil. Quer um exemplo? Quando Jesus entra em Jerusalém, a multidão começou a aclamá-lo como Messias. No dia seguinte, a mesma multidão, pode ler lá nos Evangelhos, a mesma multidão gritou: crucificam. No dia seguinte, aclamavam filho de Davi. No dia seguinte, escolhemos Barrabás e condenamos Jesus. Pô, só pode estar de brincadeira. A Bíblia vai dizer que quando o apóstolo Paulo chega na cidade de Derbe, a multidão cai de joelhos e começaram a aclamar Paulo um Deus, confundindo ele com Júpiter. A Bíblia fala que Paulo se desvencilhou da multidão e Paulo duramente repreendeu a multidão. Eu não sou um Deus, eu sou um servo, eu sirvo Deus vivo. Multidão, irmãos, cai em muita conversa, vê muita televisão, assiste muita novela, não investiga, não lê. E sabe qual é o problema da multidão? É que dentro da multidão há uma multidão que segue a multidão e nunca parou para questionar por que está seguindo. Você sabia que tem pessoas na igreja assim? Que faz parte da multidão, mas está na igreja? Está 10 anos na igreja, está 15 anos na igreja, mas nunca se perguntou por que eu estou na igreja. É multidão, vai na conversa dos outros. Dentro de nós, irmãos, há uma multidão. Havia dito que Judas
foi um dos responsáveis, mas eu queria dizer para vocês que também mora dentro de cada um de nós um Judas. Sabia disso? Porque Judas, ele foi patético. Diga para mim, quanto que custa Judas? 30 moedas de prata. Você sabia que 30 moedas de prata não foi o valor de Jesus? Foi o valor de Judas? Já se diz o ditado que todo homem tem um preço. Quanto de dinheiro precisa molhar a tua mão para que você ceda suas convicções? Já se diz que todo homem e toda mulher tem o seu preço. Sabe qual é o preço de Judas? 30 moedas de prata. Judas, irmãos, quanto de dinheiro pode ser oferecido para que você sacrifique sua consciência? Dentro de nós mora um Judas, e ainda é capaz de racionalizar diante do erro. Alguns intérpretes dizem que Judas traiu Jesus porque ele fazia parte de um grupo radical do judaísmo chamado os Zelotes. E os Zelotes faziam parte desse extremismo dentro do judaísmo. E os historiadores dizem que eles estavam comprometidos com uma possível rebelião, uma possível rebelião contra Roma, e que os zelotes perdiam a paciência com muita facilidade, e eles viram em Jesus, aí existe até um programa de televisão que falou sobre essa teoria, que Judas, na verdade, ele não traiu Jesus. O que Judas fez foi criar uma situação usando Jesus para antecipar essa revolta popular. Mas isso não procede, irmãos, porque a Bíblia vai dizer que foram dois os motivos pelos quais Judas traiu Jesus. Sabe qual foi o primeiro motivo? E você deve tomar muito cuidado com isso. Sabe qual foi o primeiro motivo que diz a Bíblia? Inveja. A inveja subtraiu o coração de Judas. E sabe qual foi o segundo motivo? Porque Judas traiu Jesus? A Bíblia fala que o coração dele estava inclinado para o diabo. Que o diabo usou a inveja para tomar conta das suas decisões. Está vendo como nós temos que tomar cuidado? Então, afinal de contas, quem matou Jesus? A resposta bíblica fomos nós. Essa é a resposta que melhor cabe. E por que Jesus se deu a morte? A resposta está em 1 de Pedro, e eu termino. Capítulo 3, versículo 18. Porque Cristo permitiu ser morto por nós. 1 de Pedro 3, versículo 18. Pois também Cristo morreu uma única vez, aqui é a resposta, pelos pecados, o justo pelos injustos. Sabe por que Cristo, aqui estou terminando, o nosso horário já acabou. Sabe por que Cristo se permitiu ser morto por nós? Para Ele livrar você dos seus próprios pecados. Porque você, com os seus pecados, você não poderia se achegar a Deus. E o texto bíblico diz exatamente isso. Ele morreu uma vez pelos nossos pecados, os justos pelos injustos. Aqui, com qual finalidade? Para levarmos a Deus. Então, por que Jesus se deixou ser morto por nós? Para que Ele lá na cruz pagasse pelos seus pecados. Porque ao pagar pelos seus pecados,
Ele poderia então conduzir você a Deus. Do contrário, você não poderia chegar-se a Deus. Então, algo que nós precisamos refletir. Vamos orar? Fecha seus olhos, abaixa sua cabeça. Talvez você esteja aqui mais uma vez. Pergunto a você, Pastor Mário, eu não tenho certeza onde eu vou passar a minha eternidade. Se eu morrer hoje, eu não sei aonde minha alma vai morar. Pastor, eu já ouvi falar sobre o inferno, eu já ouvi falar sobre o céu. Eu tenho algumas dúvidas a respeito disso. E hoje eu entendi que eu fui responsável pela morte de Jesus, por causa dos meus pecados. Mas eu ainda não o recebi como meu Salvador. E eu gostaria de entregar minha vida nas mãos de Jesus, para que Ele possa me salvar, me perdoando, para me conduzir a Deus, como diz o versículo bíblico. E talvez você esteja aqui e você diga, pastor, ore por mim. Eu ainda não entreguei minha vida a Jesus. Eu gostaria de fazer isso hoje. Alguém assim? Se você quiser, eu posso orar por você. Eu posso conversar com você no particular e te ajudar a tomar uma decisão hoje que pode livrar sua alma do inferno. Pastor, ore por mim. Eu gostaria de saber mais sobre vida eterna. Alguém assim? Levanta uma das suas mãos para eu identificar. E eu vou terminar a nossa escola dominical. Alguém assim? Amado Deus, obrigado pelo privilégio que estamos tendo de aprender mais sobre Sua palavra e extrair dela verdades que podem nos ajudar. Talvez, ó Pai, haja entre nós alguém que ainda não entregou sua vida para ser salva, ainda não entregou sua vida para ser perdoada e para ser conduzida até Deus Pai. Eu peço ao Senhor que, segundo a sua misericórdia, continue trabalhando em todos os corações que aqui estão, até aqueles que estão ouvindo por essa transmissão, e que haja salvação. Pedimos essas coisas em nome de Jesus. Amém. Irmãos, semana que vem, eu e Juliana, nós não estaremos na escola bíblica dominical. O pastor Jonas vai ministrar a aula, então ele já está com o material da semana que vem. E a partir da semana que vem, eu vou introduzir um material. Se você quiser ter o seu material, ele precisará ser comprado por você, tá bom? Eu paguei com frete. Eu paguei R$30 com frete. Deu um pouquinho mais, mas talvez da quantidade conseguimos um valor menor. É um livrete, ele tem 100 páginas para ser preenchida. Então, depois dessas 8 aulas que tivemos, a partir da semana que vem, com o pastor Jonas, porque eu não vou estar, ele vai entrar na primeira lição, eu quero dar a você a oportunidade desse material. Eu posso até digitalizar ele e mandar ele para você imprimir, se você quiser. Mas você poderia comprar um material e preencher, ele vai ser muito útil para a sua caminhada, para o seu conhecimento. Se você tem interesse em adquirir esse material, me avisa. Pastor, compra para mim, só que eu vou precisar do dinheiro para eu comprar. Mas eu vou dar um prazo para você pensar a respeito de uma semana. Tá bom? Aí na semana que vem eu volto a falar sobre isso. Tá bom? Deus abençoe vocês. Fiquem à vontade, pode acessar o banheiro, beber água, pode ter um tempo de comunhão. Voltamos daqui a pouquinho com o início do culto, tá bom? Deus abençoe vocês.